Saudações, público aqui do canal do Conde, do canal do Anitta, que às vezes passa por aqui também para acompanhar. Conde, Anitta, Rogério Nitablian, Gustavo Conde. Rogério Nitablian, meu amigo, saudade, sempre muito bom conversar com você, toda sexta-feira às 17 horas. Perplexidade, né? Perplexidade, acho que é a palavra que eu tenho para abrir o nosso programa de hoje. Bem-vindos, saudações a todos que estão acompanhando o canal e vamos para mais um papo aqui com o Anitablian. Querido Anitta, como é que você está? Conde, perplexidade é o termo que eu acho que mais bem sintetiza a situação que a gente está vivendo. Eu estava assistindo, por volta das 14 horas, horário do Brasil, as declarações da Defesa Civil da Itália. E a gente esperava que na Itália a curva já tivesse pelo menos estabilizado. Ontem nos disseram que o viés era de queda, né, na curva italiana. E aí o que eu, de repente, passo a perceber? Que a gente teve um acréscimo muito substancial de mortes, muito substancial de contaminados, e as pessoas acabam meio que ficando sem respostas em relação ao tempo de quarentena, em relação às maneiras de contaminação, em relação ao tempo de incubação. É tudo ainda muito duvidoso. E eu conversei com médicos, eu tenho feito muito isso, eu queria, ao longo do programa, falar um pouquinho sobre isso. Tenho conversado com médicos em vários hospitais aqui de São Paulo, né? E hospitais particulares e agora também hospitais públicos, né? E as dúvidas são deles também, né? Aqueles que são mais próximos, mais humildes e de mais fácil trato, eles falam, olha, realmente é tudo muito novo e a gente não sabe muito a respeito do que a gente está enfrentando, sabe? Então a palavra que você é perplexidade, a gente está perplexo. Olha, é complicado, as coisas vão rapidamente se acelerando. Eu acabei de abrir aqui, eu tinha consultado pela hora do almoço o monitoramento global em tempo real da Johns Hopkins, Universidade Americana. Os Estados Unidos estavam em 85 mil, agora já está em 97 mil casos confirmados. A Itália deu um salto, estava estacionada, como você disse, foi para 86 mil, passou a China. China continua lá com 81 mil e alguma coisa, praticamente estacionada. Espanha crescendo. E um caso no Brasil que eu tenho me preocupado muito, tem um estudo da USP que acusa que nós talvez estejamos em 11% da condição real de infectados no Brasil. Subnotificação. A gente tem relatos aos montes de trabalhadores de saúde. Você tem dentro dos hospitais, não tem exame para fazer com coronavírus, o exame particular custa R$350. Aqueles 22 milhões de exame, de testes que foram distribuídos pelo Ministério da Saúde, não sei onde foram parar. Queria que você comentasse essa situação também para a gente, Gabriel. Primeiro, assim, para dizer para a classe média que mesmo os testes pagos de R$350 não tem também. Hoje, um amigo me informou, um amigo muito provavelmente está infectado, ele, a esposa e o filho. E ele disse, olha, eu tentei fazer, citou até alguns laboratórios, que ele entrou em contato e, bom, serviço domiciliar faz tempo que eles baniram, e mesmo esse pagando os R$350, não tem previsão também de chegada. Porque o que eles estão dizendo é que o direcionamento preferencial são para os casos mais urgentes em relação ao esforço que se faz. E com relação a esse dado dos 11%, algumas pessoas falam, né, os números são muito discrepantes entre uma estimativa e outra. Eu quero dizer que já ouvi na Itália relatos de brasileiros que estão na Itália dando conta que o número pode ser 100 vezes maior, que o vírus é muito fácil de ser disseminado. Isso, por um lado, poderia ser um pouco, vamos dizer, não sei que termo utilizar, porque a palavra tranquilizante não cabe, mas talvez pudesse dar uma dimensão diferente em relação à letalidade, porque se a gente partir da premissa que tem 100 vezes mais gente, então você vai partir taxa de letalidade. Você vai partir de 5%, você vai cair para, dependendo se for 10 ou 100 vezes, meio ou 0,05%. De qualquer jeito é muito grave, né? De qualquer jeito tem muita gente morrendo e a gente sabe que a coisa vai engrossar muito ainda. Rogério, eu quero hoje passar alguns vídeos aqui para mostrar para a gente, para o público e tal. Muita gente vendo o vídeo. Antes eu quero saudar aqui o Marxwell Oliveira.
Boa tarde, Conde Anitta. Com esses irresponsáveis, estou começando a ficar tenso, com medo. Sueli Gonçalves Machado da Silva. Boa tarde, Conde Anitta. Difícil esse momento, o presidente genocida. Elaine Cristina Scarlato. Ana Cecília, Austrégésilo Hereda, saudações, Itamar Porto, carreata de ricos a favor do retorno, só trabalho dos pobres. Obrigado a todos que estão chegando aqui, deixa eu ver aqui. Roseli Bortes, na net. Eu vou colocar um vídeo agora, Anitta, um trechinho pra gente, de uma matéria, não sei se da Globo News, mas está na rede já. E aí eu vou colocar aqui só para a gente ver a situação em Nova York. A situação no momento. Sim, Maju, essa situação é a mais triste de todas. A situação ficou muito feia aqui, principalmente em Nova York, de ontem para hoje. São 385 casos só aqui no estado, 100 a mais em comparação ao de ontem. O governador Andrew Cuomo falou hoje de manhã que não tem respiradores o suficiente para todo mundo e que não tem leitos de hospital suficientes para todo mundo. Ele disse que planeja abrir um hospital de campanha com 1.000 leitos em cada um dos bairros de Nova York, além dos 4 que já estavam programados e além do navio das Forças Armadas que deve estacionar em abril aqui no porto de Nova York com mais 1.000 leitos. Ou seja, a situação aqui é crítica. A gente tem relatos de médicos que trabalharam essa noite. Vamos ouvir. É impressionante. As ambulâncias em Nova York estão mais ensurdecedoras do que nunca. Na frente do pronto-socorro, o médico em troca de turno. É um inferno. As pessoas chegam, são entubadas, elas morrem. E o ciclo se repete. O sistema está sobrecarregado em toda a cidade. Eu não consegui dormir essa noite, é assustador. Eu vou encerrar aqui, é só um trechinho. Enfim, só para dar o tom, né? Quer dizer, a dimensão em Nova York. Passa de 30 mil casos, 385 mortes, e esse drama do respirador, né, Anitta Blian? Esse é o grande problema. Passando para você aí, comenta para a gente essa situação. Olha, tem dramas pessoais, histórias pessoais, também pegando o caso italiano, pegando o caso estadunidense, pegando os casos que a gente conhece, de pessoas que, sabendo de que é inexorável que a morte se avizinha, não podem sequer se despedir dos seus parentes, né? Nós falamos hoje sobre isso com uma jornalista brasileira radicada na Itália, e ela falou, olha, é dramático. O tom de dramaticidade, ela contava de dois amigos dela que passaram o Réveillon com ela, de Turim, e que faleceram, que ela recebe a notícia que os dois faleceram com um dia de intervalo entre um e outro, pessoas jovens. Então, existe uma tentativa de desinformação. Eu não sei se esse sujeito que se diz presidente da República, que é produto, na verdade, de uma eleição fraudada, de um processo abjeto, o presidente da República era para ser Luiz Inácio Lula da Silva, todos nós sabemos, e aí todo aquele processo horroroso que acontece, que leva esse sujeito à presidência, ele irresponsavelmente, muito provavelmente imunizado, porque já teve contato com o vírus, é evidente que ele teve contato com o vírus, e não sei se desenvolveu, se não desenvolveu. Aliás, enquanto você fala, eu vou colocar uma foto aqui. Continua falando. Ele e alguns empresários irresponsáveis, muitos deles que vão ficar em casa, e eu sei de vários exemplos de empresários que vão ficar em casa, que querem que os seus negócios reabram, né? E que estão e não têm contato. Eu soube de uma situação hoje, por exemplo, de um sujeito que não tem contato com o gerente das próprias lojas, mas ele quer que as lojas reabram. Então, ou seja, ele quer que a coisa funcione, mas ele não quer se expor, né? Esse tipo de gente aí, que se diz anticientificista, mas quando se trata de preservar o próprio interesse, age de uma forma diferente. A irresponsabilidade do Bolsonaro, nós estamos perante um drama, por ser Nova York, tudo bem, o sistema de saúde estadunidense é ruim, mas se Nova York está vivendo esse drama, eles têm mais recursos, né, para a emergência dessa monta, e se eles estão vivendo esse drama, imagine o caso brasileiro, imagine o caso de uma megalópolis como São Paulo, imagine aonde isso vai parar. Então, de novo, a classe média, eu falei em relação à questão do exame e do teste, não vai ter mesmo pagando. E os hospitais da rede privada, mesmo os melhores, mesmo pagando, mesmo com plano particular, também não vão ter espaço. Então, esse drama nos aflige a todos. E eu quero dizer que uma atitude responsável como essa, de chamar as pessoas a que saiam às ruas nesse contexto, é nada mais, nada menos do que brincar com a vida de milhares, milhões de brasileiros. É um ato genocida, é um ato desumano. Nós não podemos aceitar.
perplexidade, né? Nenhum setor, e eu quero falar com você ainda, Rogério, sobre o Dória, sobre a ameaça de morte que ele teve ontem, de setores bolsonaristas, enfim, sobre questão política, mas antes, eu vou colocar aqui uma imagem da carreata da morte aqui em Curitiba. Olha só. Bom, percebam, né? Estarrecedor, é uma degradação que eu acho, alguém disse aqui banalidade do mal. Se a Hannah Arendt conhecesse o Bolsonaro, talvez ela recolhesse das livrarias o seu livro sobre o nazismo e reescrevesse com base agora nessa figura abjeta do Bolsonaro. Você vê que são pessoas da elite, o topo da elite financeira brasileira, os carros de luxo. Eles não saem dos carros e o recado que está ali é assim: trabalhadores pobres, voltem para o trabalho para a gente não perder os negócios. Muita gente vai quebrar no Brasil e não é só o pequeno empresário, o microempreendedor, né, Rogério? Você é praticamente um especialista também nesse setor. Eu queria que você falasse disso. Essas pessoas que sempre estão aí cercadas de muitos favores de governos municipais e estaduais, agora estão desesperadas. Como é que você significa esse momento para a gente? Primeiro, essa questão dessa manifestação em Curitiba, eu acho que a gente assiste, né, e depois constata coisas que nós queríamos negar, né, coisas que nós queríamos negar, porque o bolsonarismo em si já é reflexo de uma situação de absoluta desumanização. Quando a coisa começa a engrossar, eles dizem: mas vocês são intolerantes, é igual Flamengo e Botafogo, é igual Corinthians e Palmeiras, cada um tem seu time, como se fosse uma coisa banal, como se o que eles defendem fosse uma diferença em relação a um aspecto moral diferenciado, como se fossem morais distintas, mas já é uma aberração. O bolsonarismo, que tem uma concepção de necropolítica, uma concepção malthusiana, uma concepção que pode, inclusive, ser de um darwinismo obtuso, é um postulado da morte do mais frágil. Mas agora eles estão enganados. Agora eles estão enganados. Por quê? Porque há uma universalização, há uma democratização da ameaça que chegou ao primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que chegou o pai do prefeito de Fortaleza, que faleceu hoje, vítima do coronavírus, a quem apresento minhas condolências e lamento profundamente, porque nessa hora, veja, a vida não tem... Uma situação que nos diferencia deles, é o dado que, para nós, o respeito à vida, ao ser humano, a suscetibilidade, a emoção, ele é efetivamente universal. Então, quer dizer, não tem essa de o sujeito ser vinculado a um partido, ser vinculado a uma ideologia, ser homossexual, ser negro, ser nordestino, ser rico, ser pobre, e a vida dele valer menos ou mais. Vale da mesma forma. A gente agora, para essa classe média bolsonarista, a vida do pobre vale menos, né? Vale nada, não vale nada. Eu não canso de dizer, você quando fala assim, olha, eu estudei no colégio, a partir do final, último ano, nossa época era ginásio, e depois no colegial, num colégio de classe média, onde foi por coincidência, em 1988. Eu tinha 15 anos, a Erundina foi eleita prefeita de São Paulo. E o que se falava a respeito da Erundina, o que eu vejo hoje do bolsonarismo, da carreata da morte, é como se eu voltasse no tempo, quando pegasse aquele momento, e são aquelas mesmas pessoas, são seus filhos, são seus pais, é aquele mesmo grupo que desdenha da vida do sujeito que tem uma condição socioeconômica, cultural um pouco mais frágil. E cultural é relativo também, porque a cultura deles é bem limitada, né? Eu chamo de velha classe média rançosa da Caetano Pinto com a Carneiro Leão. Sem generalização, até porque o Dr. Drauzio também vem de lá, mas é gente que veio para cá para substituir o negro na lavoura do café, escravo,
e que quando para branquear o país, né? Aquele estudo clássico, né? senador Vergueiro, né? Final do século XIX. E aí o que acontece? Suíços, italianos, alemães, mas aqui majoritariamente São Paulo, alemães, portugueses e espanhóis, Europa Meridional. E você teve uma situação que eles foram discriminados pelos quatrocentões. Quando eles ascenderam socialmente, eles transferiram esse preconceito, esse ódio para o negro, para o nordestino, para o homossexual, para a pessoa mais frágil. E essa gente agora é a gente que está na vanguarda do pedido para que as pessoas saiam às ruas. É essa gente que quer que as pessoas saiam às ruas, sabe? E eu vejo com... É incrível, para mim, se eu paro para pensar, eu falo, são as mesmas conversas, é o mesmo discurso, e a gente, eu acho que pela nossa natureza, nós acabávamos, de alguma forma, talvez mitigando um pouco, aliviando a barra para essa gente. E essa gente realmente não respeita a vida. Tá aí, não tem vida ou morte, não tem uma situação que faça com que eles se humanizem, com que eles respeitem. É algo muito triste, Conde. Perfeito, Rogério Nitablian, estamos aqui com o Conde Anitta no canal do Conde. Obrigado a todos que estão aqui presentes. Deixa eu ler alguns comentários aqui do nosso bate-papo. André Alves Lima, quanto maior a curva indetectável, maior o número de mortos. Valdemir Araújo, classe média maldita, ele está dizendo aqui. Sueli Gonçalves, que absurdo isso, ao vídeo dos carros. Só carro de trabalhador, baixa renda. Agora não entendi essa mensagem aqui da Ângela Maria. Às vezes tem uma mensagem truncada aqui, a gente vai lendo no susto, para tentar ler o máximo possível. Fátima Trindade Lixos, não tem outro nome. Silene, se eles querem tanto tudo voltando ao normal, por que não fazem passeata? Medo do vírus? É uma coisa, assim, é perplexidade total. E aí, Rogério, vamos tratar também, eu queria trazer o tema para você, do João Dória. Ontem, que está tudo entrelaçado com isso, porque o João Dória se tornou um contraponto à política genocida do Bolsonaro. Há interesses políticos de ambos os lados, sobretudo do lado do Bolsonaro, mas o Dória está sendo empurrado, como todas as pessoas, mesmo de extrema direita. A gente vê o Trump, a gente vê várias pessoas no mundo sendo... É muita pressão popular e eles tomam atitudes. O Bolsonaro, por incrível que pareça, é imune a esse tipo de pressão e de demanda popular. O Dória não, o Witzel não, eles estão mostrando isso com todas as limitações, e o Dória está sendo vítima agora de uma perseguição. Tem uma hashtag que está desde ontem latejando, trepidando no Twitter, que é impeachment de Dória. Você vê que eles são tão infantis que eles projetam o próprio pânico para o inimigo de turno. Como é que você vê essa ameaça ao Dória? Eu lembrei do Bebiano, né? Essa morte suspeita do coração do Bebiano enterrado em 12 horas. Eu diria que é para o Dória tomar muito cuidado, porque essa gente é bandida. Fala para a gente, Anitta, por favor. Olha, nós conversamos muito durante a campanha, depois da campanha, quando eu acho que você deve lembrar, nós conversamos muito a respeito do que acontecia no que diz respeito a essa situação de tentativa de dividir o Brasil sob várias épocas. E isso acabou se consolidando. Por quê? Porque nós tivemos, a partir da vitória do Bolsonaro, como eu disse há pouco, a naturalização da violência, a naturalização da resolução das diferenças políticas, das divergências. Essa naturalização ela acabou abarcando a possibilidade de que você traçasse aquele que tem alguma divergência de cunho político como inimigo, a ser eliminado. E isso começou de uma forma retórica, mas da forma retórica acabou ganhando contornos materiais. Em relação ao dado que a gente tem no Brasil, vários casos que são, no mínimo, bastante intrigantes do ponto de vista de quem foi aquele que consumou a violência. Marielle Franco e Anderson Gomes, o Adriano, o capitão Adriano do BOPE, que foi morto na Bahia de uma forma muito obscura. Hoje já não se fala mais nisso, com essa crise sanitária dessa monta. Depois teve o caso que você bem cita, do Bibiano, que teve uma morte inesperada. Pode ser uma morte natural? Pode. Não quer dizer que ele tenha sido envenenado ou que ele tenha sido vítima de alguma situação extrema, mas também não podemos descartar. Até porque ele foi enterrado em 11 horas, né? Algo que é muito inusitado num caso como esse. Foi enterrado em 11 horas. Do momento em que ele faleceu ao momento em que ele foi sepultado, foram 11 horas. Isso tudo é muito intrigante. E o Dória, ele se colocou, não vamos nos esquecer disso também, ele com aquela camiseta verde e amarela, Bolsodória, andou pelo interior de São Paulo, com a Joyce Hasselman, explorando a coisa do comunismo, do socialismo. Ainda hoje eu vi um trecho de um debate
com o Márcio França no segundo turno da eleição em São Paulo, onde ele fala que o Márcio França é apoiado pelo socialismo, pelo comunismo, e aquela coisa toda, né, daquela mística, daquela coisa horrorosa que eles criaram para obnubilar, para obstaculizar o debate sensato, arrazoado. Agora, muitos desses são vítimas. Seja o Bibiano em vida, no mínimo, né, se não foi o motivo da morte, o Dória, a Joyce Hasselmann, o Alexandre Frota, a lista é Santos Cruz, a lista é imensa. Que tem muitas defecções também, né? Mas nós falamos isso na campanha, Conde. Quem andar com essa proposta se sujeita a uma batalha fratricida, a uma divisão do Brasil, a uma balcanização. E eu temo profundamente, porque agora, por exemplo, no dia 25, anteontem, veio a notícia de que haverá mudança no Estado-Maior das Forças Armadas em muitas posições. Agora, no próximo dia 31, o que nós pudemos apurar com generais, com pessoas de alta patente e que guardam um nível de sensatez, existem, acreditem. E é que há uma batalha entre o bolsonarismo e aqueles que apoiam o Mourão no seio das Forças Armadas, que divide hoje as Forças Armadas. As Forças Armadas, você deve ter assistido, você gosta desse tipo de análise, certamente você faz essa análise de forma muito competente, a expressão do Mourão enquanto o Bolsonaro discutia com o Dória, né? Ele balançava a cabeça de uma forma ostensiva, né? Então, quer dizer, o que a gente alertou exaustivamente? Linguagem corporal, né? Linguagem corporal. Linguagem corporal. Ele balançava a cabeça, mostrando contrariedade, né, do lado do presidente da República. E o que acontece? A gente alertou exaustivamente. A eleição do Bolsonaro é um franco projeto de entrega da soberania, da impossibilidade de se fazer inclusão social e do fratricídio, da balcanização da sociedade brasileira. Não quer dizer necessariamente de divisão, cisão territorial, mas quem sabe também possa ser. A gente não sabe aonde isso vai parar. É uma irresponsabilidade. É algo... bom, palavra de ordem nesse momento é perplexidade. Agora, nós precisamos também lidar com essa imensa choque, esse imenso choque que a gente sofre, que é um choque que tem uma origem concreta, real, biológica, e um choque político de uma inércia associada a mau caratismo e ao oportunismo. E eu sinceramente, eu tenho dito isso nas lives, tento ser o mais possível transparente. A gente está aqui, tanto você quanto eu, para fornecer informações, para produzir o contraditório, para produzir um debate qualificado, mas também nós somos humanos e nós também sofremos tudo isso, nós também temos os nossos medos. E se alguém disser que não está com medo nesse momento, na minha opinião, está mentindo, porque o Bolsonaro ele instala o medo. E eu queria dividir com você, Rogério, meu querido amigo, essa minha preocupação tremenda, porque a gente tem filhos, tem pessoas amigas, a gente teme por eles todos. O Brasil se transformando, como você disse, falou da balcanização, mas o Brasil, essa potência econômica sempre consagrada já no imaginário, já há mais de século no mundo todo, com as maiores jazidas de petróleos, ainda nós nem sabemos o tamanho do pré-sal, para ser sincero, a Amazônia, água doce, quer dizer, o mundo depois, do day after dessa pandemia, o mundo vai se reorganizar. E eu estou assistindo o meu país, o Brasil, ficando sob escombros, né? Escombros, uma situação pior que Estados Unidos e Itália, talvez a maior catástrofe do vírus no mundial, porque a gente está vendo que não tem comando, esse país não tem liderança, e a cultura do brasileiro também tem essa coisa de fazer carreata nesse momento, quer dizer, não existe precedente para isso. Queria que você falasse sobre isso, quer dizer, pensando um pouco, depois a gente volta para o presente, mas olhando aí o cenário geopolítico no day after da pandemia. Rogério Nitablian. Duas coisas, Cone, que me deixam muito preocupado. Uma delas é a agudização dos controles em relação às liberdades individuais. Isso aconteceu depois do 11 de setembro nos Estados Unidos e agora parece que, novamente, tende a ser algo que pode ser considerado, mais uma vez, como situações que as pessoas tenham perdas em relação às suas liberdades individuais que não lhes sejam restituídas, né? Você vê em alguns países da Europa drones armados nos céus. França, na Côte d'Azur, na França, em Marselha, em Aix-en-Provence, em Nice, em Paris, né? Na Champs-Élysées, drones armados vigiando
o isolamento. Então, as pessoas às vezes confundem, dizem, olha, a gente não sabe a origem do vírus, a gente sabe que tem muita coisa ainda que precisa ser dissecada nesse processo, entendida e interpretada. Mas uma coisa muito grave que acontece nesse contexto é a possibilidade da perda de liberdades individuais. Isso em relação ao day after. E a gente tem, paralelo a isso, a gente tem todo um processo de tentativa de protagonismo da narrativa em detrimento do que realmente acontece. Eu estava falando há pouco e acabei de receber uma mensagem aqui no WhatsApp de uma pessoa que me disse o seguinte, que o Bolsonaro está dando entrevista para o Datena e está dizendo que o Dória está superestimando o número de mortes em São Paulo. Quer dizer, isso é absurdo. Isso é um absurdo, é mau caratismo. É certo que estão subestimadas. Estão subestimadas, isso é certo. É a tática que eles usam. Você diz uma verdade e ele vem com uma espécie de vacina para confundir as pessoas. É a tática de comunicação de guerra. É só isso que eles têm, Anita. Mas é mesmo. É a história realmente da cismogênese. Ele vai puxar a corda, você vai para um lado, ele vai puxar para outra extremidade para te forçar a defender uma situação que é patente. Sabe? Então, esse é um dado consumado, esse é um fato absolutamente lamentável. Eu quero ainda acreditar que a sociedade brasileira, majoritariamente, tem que assumir sua responsabilidade. Alguns incautos, alguns mal-intencionados que participam dessas carreatas estão promovendo. Na Itália, no final de fevereiro, um representante da prefeitura de Milão, ele disse, Milão não se ferma. Quer dizer, Milão não vai fechar, não vai parar. E olha o que está acontecendo lá. Resultado, 4.400 mortes em um mês. Em Milão. Só Milão. Em Milão. E você tem e a falta de empenho, de compromisso com a civilização, de gente aí ligada a tal Liga do Norte, aos radicais de direita lá na Itália. Vocês sabem o que eles estão fazendo, Conde, até agora? E agora colocaram câmeras para monitorar, né, dentro dessa, infelizmente, né, é um paradoxo, mas da perda de liberdades individuais. Eles pegam suas famílias, seus carros e vão para Sicília, vão para Calábria, vão para... Vão fugindo. Vão para o sul, vão fugindo. E aí, o que eles fazem quando fogem? Eles disseminam no sul. Né? Porque a área que estava menos suscetível, hoje já começa a espocar, caso aqui... Rogério, deixa eu voltar uma foto aqui, que não deu tempo da gente comentar, porque eu acho que ela também é emblemática. A Manuela Dávila publicou essa foto no Twitter hoje, né? Foto de Joedson Alves, da Agência F Brasil. Olha só, o fotógrafo foi muito perspicaz, ele deve ter diminuído ali não sei se aquele recurso da câmera, né, de diminuir a velocidade, né? E aí ele pegou essa cena, a gente vê saindo da boca do Bolsonaro. Tem mais de 20, acho que, pessoas próximas ao Bolsonaro que estão com coronavírus. Você, como bem disse, ele deve ter contraído esse vírus, deve ter já, enfim, não teve sintomas. Sorte e azar nosso que isso tenha acontecido. E aí eu vou trazer uma outra questão para você, que é o seguinte: o Noblar, vou até colocar aqui, que é o Twitter do Noblar, ele está dizendo, oi, Bolsonaro. Bolsonaro não disse, ao retornar dos Estados Unidos, que seria submetido a mais uma cirurgia por conta da facada? Lembra disso, Anita? Por que não no momento e faz logo? Não fará a menor falta, fará um grande favor ao país. Engraçado, é tudo um aglomerado. Será que alguma coisa que sai daquela boca contaminada do Bolsonaro é verdade? Não, não parece. Parece que realmente ele tem um desapreço total pela verdade. Parece que a verdade... Ele é alérgico à verdade, né? Tem alergia à verdade. É alérgico à verdade. Essa é uma excelente definição. E veja só, uma outra coisa que a gente tem insistido, né? Que é o dado da participação de interesses estrangeiros que colocam o Bolsonaro para fazer o jogo que lhes interessa. Não resta a menor dúvida. Você percebe, eu assisti um vídeo, não sei se você teve oportunidade de ver, do ministro da Defesa de Israel falando a respeito do coronavírus. O ministro da Defesa de Israel falou a respeito da posição do Estado de Israel 2 horas antes do Bolsonaro se pronunciar a primeira vez aqui, né, horário de Brasília, e ele falava exatamente o que o Bolsonaro falou. Pouco antes, o Trump na mesma linha. Então, quer dizer, ele está alinhado. Ele mal sabe o que fala. Ele é simplesmente um títere Ele não é louco. Eu acho que ele não é louco. Eu acho que ele é um sujeito mal intencionado, mau caráter, e que ele se propõe, por vaidade, por ego, por falta de compreensão mais abrangente, a fazer um jogo
independente das consequências que esse jogo tenha. E um alerta que a gente quer reiterar aqui em relação ao uso que as pessoas fazem no mundo inteiro desses líderes políticos deslumbrados com o poder e depois do descarte. Hosni Mubarak no Egito, Muammar Gaddafi na Líbia, Saddam Hussein no Iraque, quer dizer, o próprio Slobodan Milosevic na Iugoslávia, todos eles tentaram, de alguma forma, se aproximar do Ocidente e foram recebidos em algum momento pelo Ocidente. Ato contínuo, quando eles já não prestavam mais para o papel que o Ocidente queria lhes colocar, ou simplesmente pela necessidade de renovação. Até estava questionando isso esses dias com um amigo meu que entende bastante de política do Oriente Médio. Por que tiraram Muammar Gaddafi? Ele fez o acordo em relação ao atentado de Lockerbie, que muito provavelmente não foram os líbios que cometeram, entregou nacionais líbios para o Reino Unido, fez um pacto de concessão em relação ao petróleo para a Itália, para o Reino Unido, para a França, para o Sarkozy, foi conversar com Obama, se desarmou e, ainda assim, foi linchado na rua por serviços secretos ocidentais. Então, quer dizer, essa gente que acha, eu estou com tudo, porque eu estou aliado com os poderosos do mundo. Desculpa, você está fazendo uma previsão de que o Bolsonaro vai ter um destino parecido com o do Gaddafi daqui a pouco, né? Olha, ou isso, ou vão mandar, na melhor das hipóteses, para o ostracismo, né? Mas aí o serviço já vai estar feito, o estrago já vai ter sido feito. Anitta Blian, eu vou para o bate-papo mais um pouquinho aqui. Olha, Érica Correia, Bolsonaro é o mais abjeto dos seres. D.I.A. Netstar, ele é produto da pós-verdade. Onde ele é um mitomaníaco, Silene dizendo aqui. Marcelo Souza, Araraquara, mortos, corona hoje na Itália, 969 pessoas. Já que o Marcelo falou da Itália, a gente também falou da Itália. Hoje a gente teve um momento muito comovente e também de espiritualização. As pessoas também estão aflitas, existe aí uma demanda espiritual muito forte. É o momento mais dramático da humanidade, não tem dúvida disso. E o Papa fez um pronunciamento, e agora a imagem do pronunciamento dele deixou muita gente. Eu vou colocar aqui um trecho da imagem e depois um trecho também dele fazendo a oração. Olha só, aqui é o Papa e o Vaticano, na verdade, a praça de São Pedro vazia, né? A imagem impressionante. Tem mais outra imagem aqui no portal G1, eu vou colocar para vocês. Olha que impressionante, Anitta Blian. Ninguém na Praça de São Pedro, o Papa sozinho ali fazendo o discurso. Eu vou colocar um trechinho rápido aqui do discurso dele, depois eu vou passar para você, porque as pessoas me relataram hoje forte emoção, a gente teve emoção também. Esta não é tanto acreditar que tu existes. Questa quaresima risuona il tuo appello urgente. Sobretudo vir a ti e fiar-se de ti. Ritornate a me con tutto Nessa quaresma ressoa o teu apelo urgente. Potência e de per dare spazio alla creatività. Rapidamente, né? Ele fez uma... Deixa eu só recuperar aqui a matéria do G1 para eu destacar aqui, né? A bênção Urbi et Orbi a todos os fiéis, que os italianos, então, são 3 milhões de pessoas em quarentena, 3 bilhões de pessoas em quarentena no mundo, 40% da população mundial, e os mortos da Itália não estão recebendo extrema-unção, não estão recebendo uma despedida, e ele fez, digamos, esse papel de se despedir das pessoas e dar a bênção. Fala para a gente, Anitta Blian, nesse momento. Olha, eu assisti, né? Pessoas, inclusive, que não são necessariamente religiosas, pessoas que não necessariamente são católicas ou que não são apegadas a crenças religiosas, também assistiram, porque nesse momento, como você falou, existe uma demanda por um conforto, né, de natureza espiritual, por um conforto de uma palavra de paz, uma palavra de esperança. Eu, mesmo não sendo uma pessoa católica, eu assisti, de certa forma, comovido aqui, eu com meus familiares, porque o Papa Francisco é uma pessoa que representa para nós um símbolo de esperança, de fé, um símbolo de... É um senhor de 84 anos também, né? E que mostra a sua doação, a sua participação nesse processo de uma maneira que é comovedora. As pessoas realmente estão muito carentes, estão carentes de interação, mesmo aqueles que menos afeitos a menos interações, né? As pessoas estão carentes de interação. Nós falávamos há pouco sobre a quantidade de pessoas, inclusive, que produzem conteúdo nas redes sociais, novos conteúdos, novos produtores de conteúdo, em função não só do fato de estarem em casa, em estado de isolamento,
mas da necessidade de receber afeto, trocar afeto. Esse é um momento especialmente delicado. Eu quero acreditar, eu não tenho certeza, porque eu acho que muita coisa ainda não está clara nesse processo, mas que nós saiamos dessa situação melhores do que nós entramos como seres humanos, como sociedade. Mas temo pela exploração de gente como Bannon, como Bolsonaro, Netanyahu, Trump, gente que Viktor Orbán, né, o próprio Salvini, gente que parece que não tem muito apego à vida humana em qualquer circunstância. E aí, quando eu lembro logo daquela imagem da carreata de Curitiba, vendo tanto amor que emana do Papa Francisco e vendo tanta alienação em relação à questão da afetividade, eu fico me perguntando aonde nós erramos como sociedade? E a gente pensa, né, esse pronunciamento do Papa, essa oração que ele fez hoje para o mundo, dando a bênção para 1,3 bilhão, né, de pessoas pelo mundo. Eu vinha dizendo até uns tempos atrás, Anita Blian, assim, esse Papa não está nesse lugar por acaso. O mundo vai precisar dele. E porque ele tem uma posição que conflita com a própria Igreja Católica em grande medida. Ele faz uma autocrítica muito poderosa. É uma pessoa muito espiritualizada. E ele está cumprindo esse papel agora de conduzir, porque as pessoas... A gente não sabe ainda o que vai acontecer. Como você disse, a Itália, as pessoas pensavam que estava controlado, numa certa maneira, de tanta desgraça que já tinha acontecido lá, mas não, voltou. Tem muitos pesquisadores que dizem que vai ser preciso muito cuidado quando você controlar a pandemia, para na hora que você retomar a atividade econômica, ela não voltar com mais força ainda. A gente já tem uma mutação do vírus no Brasil que já foi mapeado por pesquisadoras brasileiras. E aí eu retorno para você, Anita Blian, já encaminhando aqui para uma palavra de conclusão do nosso papo. Como que a gente pode se preparar para a questão econômica? Esse falso dilema que frita a cabeça de muita gente, escolhe entre as vidas ou a economia. A gente percebe que é um discurso de classe, que os empresários estão pouco se lixando para os trabalhadores, e os trabalhadores não estão acostumados com esse tipo de desafio, e não tem liderança para mobilizar. Que falta faz um Lula dizendo, como nas greves de 1980, o que fazer? Porque nós temos de ter a humildade de entender o seguinte, Anita Blian, passando para você. A coletividade, ela não se expressa por si própria. Ainda que as redes sociais tenham dado uma espécie de dimensão para esse tipo de dicção de discurso. Ela precisa de liderança, que é a emanação da sua própria vontade. E sempre tem de ter uma liderança, 2, 3, mas que verbalizem aquilo que é necessário colocar no debate para poder ocupar espaço político e social. Passo para você, Anita Blian. Essa situação da Itália hoje nos deixou todos realmente perplexos, né? Você fez a melhor definição, começando o papo, que o clima de perplexidade. Assistindo esse excerto aí da matéria da Globo News que você colocou, eu não tinha assistido, e você assistir Nova York nessa situação, o rico norte da Itália nessa situação. Quero lembrar que a defesa civil italiana é super eficiente, o Estado Social foi atacado na Europa Ocidental toda, a Itália não foi exceção, mas você tem um serviço social importante e que é majoritariamente eficiente no norte, na região que foi atingida pelo coronavírus com mais força. Então, você assiste tudo isso. Você assiste Nova York, você assiste Milão, que é uma cidade riquíssima. Riquíssima. É uma cidade para onde conflui, inclusive, o alto luxo, a venda do alto luxo que era produzido majoritariamente na China, é vendido na Via Monte Napoleone, em Milão. Você tem todas as lojas mais caras do mundo naquela rua. Quer dizer, é um lugar rico. Ciência, pesquisa, tecnologia, as universidades de Turim, que estão ali do lado, meia hora de trem, quer dizer, sabe, o norte rico da Itália, cidade de Nova York, que é a cidade mais importante do país mais rico do mundo, vivendo essa calamidade. Eu continuo vendo que a palavra perplexidade é a mais adequada e continuo achando que não cabe a perplexidade em relação ao gesto do Bolsonaro e dessa gente que está participando de carreata com ele, por ser ignorante, por ser incauto, por ser irresponsável. E quero dizer que a falta de liderança que você reporta, ela é absolutamente explícita. Eu acho que desde a eleição de 2018, Conde,
Você vê, eu não desprestigiando a figura do Fernando Haddad, mas não necessariamente a figura do Fernando Haddad seria a representação mais imediata e primeira de uma liderança eminentemente popular, né? É um líder importante de um partido importantíssimo, foi apoiado por todo um rol de... Goza de um prestígio gigantesco com o próprio Lula. Sem dúvida, sem dúvida. É uma liderança que é oriunda de uma história acadêmica, de uma história de academia, de uma história de conhecimento, de ciência. E, assim, antes de... Desculpa, só fazer um comentário aqui. O Haddad ele tem sido muito bom no Twitter. Ele responde, ele está no cangote do Bolsonaro. Muito forte, retoricamente e tudo mais. Mas eu volto para você, porque eu sei aonde você vai chegar, que eu também concordo com essa conclusão que você acha que você está apontando aí para a gente. Diga lá, Anitta. O movimento social, efetivamente, né? Então, o movimento do sem-teto, o movimento do sem-terra, os sindicatos, o movimento dos trabalhadores, os movimentos estudantis, as lideranças oriundas desses movimentos, que foram lideranças importantes, representadas no que é hoje do que foi o presidente Lula em relação à sua chegada à presidência da República e no que é como liderança, como símbolo ainda, mas e as novas lideranças oriundas desses movimentos? Representativas. Eu sei que tem muita gente que é lutadora, que está na linha de frente, não estou querendo desprestigiar ninguém, mas que tem apelo popular. O Lula falava isso quando ele estava preso. Quem tem voto? Quando a gente fala quem tem voto, vamos fazer a transferência para quem tem credibilidade. Quem vai ser escutado nessa hora? Quem vai ser apreciado? Quem vai nos orientar nessa hora? Então, como contraponto à falta de juízo do Bolsonaro. Tanto que nós estamos caminhando para lideranças, pulverizando a liderança do Bolsonaro. A gente tem os governadores do Nordeste que exercem uma liderança muito importante, tem lá o consórcio Nordeste, mas nós temos o eixo do dinheiro aqui, o Sudeste, Dória, Witzel, Zema, tomando a frente, enciumando o Bolsonaro, mas aí é um problema, enfim, eu diria que quase que deles, em parte nosso, mas pobre do brasileiro que tem de depositar a sua confiança no João Dória, que é o que a gente está fazendo agora. Quer dizer, o João Dória passa a ser uma pessoa sensata nesse cenário brasileiro. E eu percebo, a gente percebe a vitória que teve lá no Congresso, desse auxílio que as pessoas vão receber sem trabalhar, entre aspas, na quarentena. Desculpa, eu vou passar para você, que eu estou vendo que você quer comentar. Comente. Eu vi a maldade, Conde. Eu vi a maldade do Bolsonaro, que queria dar R$200, e a demagogia, o populismo, quando ele viu que o Congresso falou em 500, ele foi para o Twitter, surpreendendo o Congresso não sabia, não, é 600. Sabe? É esse tipo de coisa que não pode acontecer. Me lembra a história que o Eduardo Moreira contou, não sei participando com quem, ele contava sobre o seguro, não sei se você viu isso. Eduardo Moreira Economia. Não vi. Ele dizia o seguinte, ele falou, eu sempre fiz seguro de carro com um sujeito que era meu amigo de infância, então eu não cotava mais. Um dia eu resolvi cotar, e aí o cara me falou, é 2.700. E aí eu fui cotar com outro, falou, é 1.800. Quando eu liguei para ele, eu falei, infelizmente não vou poder fazer. Ele falou, não, eu faço 1.700. Ele falou, bom, agora eu não faço mais com você nem hoje nem nunca, porque você estava me roubando antes, sabe? Então, essa é a expectativa que dá o Bolsonaro, é 200. Quando você está falando, aí você diz assim, não, o Congresso vai dar 500. Aí ele vem e diz assim, não, eu dou mais, eu dou 600. Então, quer dizer, se você podia dar 600, por que você propôs 200? Sabe? Essas coisas são muito simbólicas, né? Da falta de compromisso, da falta de ajuste, da falta de ética. Perfeitamente. Rogério, deixa eu ir para o bate-papo. A gente ainda tem um tempo razoável aqui para a nossa live. Deixa eu só atualizar aqui as últimas mensagens. Fonivaldo Jesus, boa tarde, obrigado. Likes aqui. Vou pedir inscrições para o canal do Conde aqui na nossa live. Também para o canal do Anitta Blian, super crescendo. Daqui a pouco você vai me passar, viu, Rogério Anitta Blian? Isso não se faz com os amigos. Guga Silva dizendo, Dória é cobra, de duas cabeças, uma morde, a outra sopra. Zema já se curvou, Ana Green dizendo aqui, André Alves Lima, nada na mídia cearense. Seide até uma hora atrás estava vivo. Ah, não, está dizendo do reitor, o pai do prefeito de Fortaleza, que também foi reitor de uma universidade aqui, do óbito, né, em função do coronavírus.
Deixa eu ver aqui. Imagem histórica, a igreja e seu significado, Fátima Trindade. Anitta Abelha, tem uma médica paraibana que disse o seguinte, olha que interessante. Sugiro que quem for favorável a acabar com o isolamento social e abrir o comércio, assinar um termo dizendo que abre mão de respirador. Acho que vai na veia, né? Essa declaração. Quer dizer, você quer fazer carreata? Quer que todo mundo circule por aí? Então, se você quer, assina um termo dizendo que se você vier a precisar de respirador, você dá a sua vez para outro, né? Porque a gente vai ter uma sobrecarga, já estamos tendo uma sobrecarga gigantesca em todos os hospitais do Brasil. Comenta para a gente esse dilema. É outra coisa que a gente falou muito na campanha. O que eu quero para o outro tem que ser baseado no que eu quero para mim. Então, se você vai expor o outro a risco de forma desnecessária, você tem que assumir o ônus da sua ação, né? Porque alguém que está imune como ele, né? A revista Veja conseguiu o resultado do exame e resolveu até aqui não publicar. Mas tem o resultado do exame. Ele mesmo está mentindo e ele diz que a palavra dele vale, mas ele não vai mostrar. Qual que é o jogo que ele faz? Ele projeta o seguinte, quando a crise passar, ele chega e diz para todo mundo, olha, eu não quis falar naquele momento para não gerar pânico, mas eu sabia do que eu estava falando porque eu tive, né? Isso se o resultado não for muito desastroso em relação a perdas de vidas, o que parece, infelizmente, que não vai ser o caso, né? Então, essa irresponsabilidade do Bolsonaro em relação à vida humana parece que chancelada pelos núcleos duros de quem o apoia. E esses núcleos duros, eles estão com aquela ideia que eles vão poder encontrar um hospital da rede privada. Gente, vou falar uma coisa para vocês. O coronavírus não tem cura. Essa história da hidroxicloroquina combinada com a azitromicina, ela tem resposta positiva em alguns casos, em outros não. Então, tem gente rica, ligada ao FMI, ligada às famílias reais, ligada a grupos importantes, decisórios, ao rentismo transnacional, que está sendo vítima do coronavírus, vítima fatal do coronavírus. Não caiam nessa cilada de achar que porque você tem uma condição financeira melhor ou porque o seu médico é um pouco mais gabaritado, ele pode te salvar de uma situação onde seu destino inexorável seja ir a óbito. Não vai ser... Quando uma vez eu li um livro que chama O Pavão Também Morre. Conhece esse livro? Não. Você vai me passar e eu vou ler. Olha, é isso aí que a gente está vivendo. É isso aí que a gente está vivendo. Tem gente que acha que, por poder pagar um hospital melhor ou por ter um médico melhor, está livre, que está considerando que o coronavírus é algo que não vai vitimar pessoas que têm uma boa condição econômica. O mundo inteiro está mostrando que não é assim. Tem jogador de futebol de 21 anos entre os mortos na Itália. Hoje teve a primeira francesa menor de idade que morreu em função do coronavírus também. Não sabia. Menor de idade. Acho que adolescente, acho que 16 anos, Anitta. Inclusive, isso é uma mensagem até para os adolescentes que eu tenho ouvido, dentro dessa sociedade que nós formamos, da sociedade que cada um dá o seu jeito, eu dou meus pulos, não sei o quê. Eu vi já muitos adolescentes, eu estou compartilhando minhas lives numa plataforma de gamers, chamada Twitch. E aí eu vejo adolescentes fazendo comentários lá, isso aí não pega, eu tenho 16 anos, tenho 17, eu tenho 19... Você tem relatos de bolsonaristas usando repelente para não pegar coronavírus. Estão achando que é mosquito? Estão confundindo com a Aedes aegypti? Talvez estão achando que o vírus, né? Seja repelente para vírus, não sei o que é. Não, tem coisas assim, inacreditáveis, em função da desinformação que vem de cima, né? Desculpa, pode ir. Não, mas é isso. Os grupos chancelam a desinformação, as lendas mal contadas, né? As superstições. Você sabe o que eu acho que pode definir? Que eu continuo perplexo, enfim, é um sentimento muito complicado. Eu tenho tentado voltar, né, para memórias do passado, coisas bonitas. O próprio governo, os governos Lula e Dilma foram uma experiência inédita para o brasileiro. A gente está percebendo isso agora, né? A gente tinha... a Dilma se preocupava com o consumidor. Tem noção? Você comprar um aparelho, um notebook, ter direito a ter um outro
se der problema, você tem um direito ao outro na hora, o lojista tem de dar para você. Quer dizer, se preocupava com o trabalhador, a gente tinha assistência com dificuldades aqui e ali. Então, eu tento ativar essas memórias para não realmente cair numa depressão. Agora, antes de passar para você mais uma vez aqui, Anita, deixa eu só ver aqui os comentários dos nossos internautas. O vírus vai pegar todos os golpistas, o Guga Silva está dizendo aqui, coronavírus pega qualquer classe social. Roseli Bortes, o Príncipe Charles foi positivado. Deixa eu ver aqui. Sônia Mourão, todos os dias tem programa do Conde às 23 horas no 247, Careca Careca. O Careca Careca está perguntando aqui, Conde, suas participações no 247, elas não vão mais ocorrer? Elas ocorrem, querido Careca Careca, que é o nosso nick aqui. Eu tô fazendo horário no 247 agora, finzão de noite, 23 horas, passo lá, faço a minha live, depois tem uma reprise de uma entrevista, e esse fim de semana eu estou de plantão, vou apresentar o Boa Noite. Então, mas o Careca sabe como é que é o condão, né? Você sabe, né, eu sou marrento, né? Eu sou uma pessoa... Eu acho que eu vou fazer. Às vezes é bom ser um pouco marrento, né? Alguém tem que ser, né? Não muito, tem que, né? Mas eu vou fazer uma revelação exclusiva, no final Opa! De cunho pessoal. Eu vou fazer uma revelação exclusiva / desabafo em relação para que as pessoas não se sintam sós em relação a esse fenômeno do bolsonarismo que atingiu o país, tá certo? Eu não sei se depois alguém pode condenar ou não, do ponto de vista ético, essa declaração, mas acho que a sinceridade é o mais oportuno e mais... A gente tem que se mostrar como a gente é, inclusive com as mazelas que a gente tem, que vivencia. Então, essa revelação exclusiva, depois eu vou comentar sobre isso no meu canal também, que até aqui eu não fui tão explícito em relação a isso, mas até um desabafo, nessa época da quarentena, minha mãe tem me dado trabalho, porque ela gosta do Bolsonaro. E ela diz para mim que não deve ser tudo isso que as pessoas estão dizendo e que tem muita gente querendo desestabilizar o presidente. Então, eu faço uma compra no delivery para chegar na porta da casa dela, falo para ela, não é para sair, não é para sair, não é para sair. E depois que o Bolsonaro falou o que falou, dificultou para mim. Eu tenho que fazer esse trabalho 4, 5 vezes por dia para explicar para ela, para mandar matéria da Itália. E é uma pessoa formada com uma formação acadêmica boa, fala línguas, tem uma formação vasta, não é uma pessoa que não recebe informação. Acho que a adesão é em função do pertencimento de grupo de classe, história, uma coisa toda aí que... Tá? Mas eu preciso falar com ela 4, 5 vezes por dia. Não é para sair. Não, mas só até a vizinha. Não é para sair. Você não sabe com quem que a vizinha conversou, aonde ela teve 5 dias atrás. Não é para sair. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esse fenômeno é um fenômeno que nos aflige, inclusive pessoalmente, né? De forma indistinta. E eu quero dizer que a responsabilidade que a gente tem é com 210 milhões de brasileiros, como se fossem a sua mãe, a sua avó, sua tia, sua irmã, seu filho, sua filha, não importa. Né? E também com filho adolescente. Eu tenho um filho adolescente que agora ele está bem consciente, mas no começo ele dizia, não, por que eu vou cumprir isso aí? Eu não posso ir no meu colega, vizinho de prédio, não sei o que. Não pode. O pai dele está na linha de frente de atendimento, né? Em hospitais, e é médico. E aí eu digo, você pode se expor a risco, você pode expor a risco sua madrasta, suas irmãs, seu irmão, todo mundo, sabe? E aí aquela coisa, hoje eu mando alguns vídeos sem ser alarmista, mas entenda o que é, porque você não pode sair de casa, né? Porque eu não queria chegar ao ponto de ter que tirar as chaves da porta, né? Então, quer dizer, é um fenômeno que, sob o ponto de vista, acho que foi você que suscitou esse termo, sob o ponto de vista da psicologia social, também vai nos ensinando o tempo todo como lidar com essas coisas. Eu disse hoje para uma amiga, lindo o seu depoimento, Rogério Entabile, a gente percebe o imenso amor que você tem pelos seus, pela sua família, é admirável, você é uma figura que a gente admira muito, e eu fico emocionado também porque essa irresponsabilidade do Bolsonaro, ela promove esse tipo de confusão, promove esse tipo de insegurança e essa tensão nas famílias. Ele é um articulador do caos, para ele é melhor. Se o Brasil ficar sob escombros e morrer milhões de pessoas no Brasil, ele não vai ter o menor problema. E aí, acho que ainda dá tempo. Posso fazer mais uma questão para você? Você tem? Porque o Anita, em todos os lugares, o tempo todo, da questão política, quer dizer, dele não mais governar, está por um fio, né? Eu tenho dito isso nas últimas lives, mas a gente tem a humildade de entender que a gente pode estar errado. Quer dizer, o Paulo Nogueira Batista, por exemplo, diz assim, não é a hora ainda, ele não está fraco ainda para ser derrubado, não vai sair.
Como é que você está vendo essa questão política da sustentabilidade? Que as pessoas estão desesperadas, o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, todo mundo assim, em pânico com o Bolsonaro, em Brasília, no mundo militar, a gente sabe, você também tem informações sobre isso. O que a gente pode esperar aí para os próximos? Sinceramente, eu acho que não tem mais a menor condição dele. Eu conversei ontem com um general aqui em São Paulo que me disse o seguinte, ele falou, Armênio, que é assim que ele me chama. Ai, gostei de chamar você de Armênio. Ele falou, Armênio, é o seguinte, ele falou, a situação é de divisão, mas o Bolsonaro tem muita força ainda, né? E ele falou isso de uma forma carinhosa, um relacionamento antigo, né? E ele falou assim, olha, eu quero... Votou no Bolsonaro também. Eu falei, dei uma bronca nele. E ele disse, mas em que você queria que eu votasse? Nos comunistas? E eu digo para ele, mas, seu fulano, isso não era comunista. E ainda que fosse, seria melhor do que essa tragédia, né? E aí ele diz o seguinte, olha, estão divididos, mas acha que ainda não cai. E é uma fonte que eu atribuo alguma credibilidade. Eu acho que as fontes têm que ser sempre múltiplas, sabe? Até porque, como você falou, a gente se engana. Agora, sabe qual que é o cálculo que eu faço? Que talvez esse glorioso general que te chama de Armênio, gostei de chamar você de Armênio, mas isso me chama de português, porque eu sou minha ascendência é portuguesa. O armênio e o português, a gente faz o próximo programa assim, é que o problema da pandemia no Brasil vai se agravar. Vai se agravar, as pessoas vão se desesperar, todas as classes, a economia, você tem essa questão, as pessoas vão quebrar, você vai ter um problema muito grave na sociedade brasileira, com uma possibilidade muito grande de você ter revolta nas ruas, mesmo as pessoas vão para as ruas. Se faltar comida, a pessoa não vai ficar em quarentena esperando alguém jogar comida de helicóptero, entendeu? Então, nesse aspecto, e aí eu vou lembrar, né, eu tinha dito para uma amiga hoje assim, né, esse momento faz com que a gente perceba a face mais sombria do ser humano, que é a face do egoísmo, da indiferença, mas também faz com que a gente perceba a face mais bonita do ser humano, que é a solidariedade e a generosidade. É um momento terrível. Devolvo para você, Anita Blian, para encerrar o nosso papo aqui nessa tarde do dia 27 de março de 2020. Querido Rogério. Olha, eu queria convidar quem não conhece meu canal para se inscrever. Queria lembrar que eu fiz uma live hoje com a jornalista brasileira, radicada na Itália, Márcia Villanova, onde ela faz mais uma vez uma declaração, pela segunda vez, estive com ela faz mais uma vez uma declaração muito emocionada, né? A Márcia é uma pessoa maravilhosa que está recebendo enfermeiras, né, de outros países que estão trabalhando lá na casa dela, com os devidos cuidados da Tavênia. É bom. Você tinha me falado dela. Ela não é bolsonarista, né? Então ela está recebendo as enfermeiras com os devidos cuidados, talheres separados, com outra dependência da casa e tudo mais, mas é um baita de um gesto de generosidade, e eu acho que a gente precisa de generosidade, de empatia, de solidariedade, mais do que nunca nesse momento. A barra que a gente enfrenta... Pode falar, por favor. Não. Conclui e eu vou ter mais uma última questãozinha para você. A barra que a gente enfrenta em relação a essa questão das situações de caráter pessoal, eu aprendi com o tempo que elas são situações menores no contexto. E eu sempre lembro da ideia da eleição de 2014 da Dilma, independente do que aconteceu depois, quando dizia que o que for melhor para todos é melhor para mim. Eu acho que a ideia que a gente segue é essa. A gente enfrenta muito obstáculo em relação ao aspecto da solidariedade de classe. Existe uma solidariedade de classe nas classes médias, na classe média alta e nas elites, que não existe nas populações desassistidas, até porque as elites trabalham para que isso não ocorra, né? E eu acho que é hora da sociedade brasileira, unida, com o trinômio empatia, generosidade e solidariedade, tocar esse barco. É exatamente daí que nasce a minha última questão para você, que é o seguinte: na Argentina, no Brasil mesmo, os jornais se uniram, fizeram uma capa com a cor azul. Acho que eu não me lembro o que eles pediam naquele momento, mas e na Argentina eles pediam para ficar isolados, né? Os jornais argentinos fizeram isso, inclusive o Clarín. Agora, eu não vejo outra
possibilidade de os veículos de comunicação, todos eles, TVs, inclusive as TVs golpistas e tal, porque todo mundo precisa sobreviver, né? Em primeiro lugar, sobreviver. Produzirem, quer dizer, unificarem uma capa e pedir a saída dessa criatura diretamente. Eu acho que devia ter editoriais escritos em vermelho nas primeiras páginas dos jornais. Não pode ficar esperando mais. É o meu estado de perplexidade. Eu vejo setores, esses setores que são importantes, que também estão com medo, parados, observando esse pistoleiro genocida continuar distribuindo as cartas aí da prevenção da pandemia. O que você acha a respeito disso? Precisa de alguém para articular isso, né? O Lula é um cara que poderia articular esse tipo de coisa, mas a gente está limitado também. Rogério, como é que a gente sai dessa? Conde, lá na campanha de 2018, a gente também falava, e depois, quando começou o governo Bolsonaro, você vai lembrar que várias vezes a gente falou sobre a possibilidade de um pacto de Moncloa, de um modelo como a geringonça portuguesa. Depois, em alguns momentos, nós mesmos ficamos arredios a ideia de conversar com certos estratos. Aí, quando vinha coisa, precisa conversar com o Dória, precisa conversar com o FHC, não dá para conversar com o Dória, não dá para conversar com o FHC, não dá para conversar com o Witzel. Agora, a situação da crise sanitária é excepcional. E pode ser uma oportunidade para que a sociedade convirja para a seguinte perspectiva: o individual não pode ter precedência sobre o coletivo. E o nacional tem que ter precedência sobre o interesse da finança transnacional. Se nós não entendermos esse binômio, pode ser que fique uma parte da população fora desse postulado, fora desses aspectos condicionantes. Mas a maioria esmagadora da sociedade tem que entender: é hora de valorizar a vida, e a vida do todo. A vida do indivíduo é representada pela precedência do interesse da vida do todo. O coletivo tem que ser precedente em relação ao individual, a vida em relação à morte e o interesse nacional em relação a interesses espúrios de agentes internacionais que são contra o aprimoramento da democracia. Eu acho que dentro desse trinômio, dentro dessa trilogia, a gente pode encontrar sucesso. Para resumir, é preciso conversar com essas pessoas. Agora, todos nós temos de conversar. A única pessoa não conversável é o presidente da República. Tirando ele, eu acho que nós, para salvar vidas, nós temos de realmente conversar e convergir na sociedade brasileira. Rogério Anitablian, quero te agradecer mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Sigam o Rogério Anitablian no Twitter, no Facebook, no canal do YouTube dele, que só cresce. Rogério Monstro, sinônimo de credibilidade aqui nas redes sociais alternativas. Não é nem tão alternativa assim, são redes, na verdade, que produzem a informação de qualidade para os brasileiros aqui, para as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho. Obrigado a todos que acompanharam o Conde Anitta dessa sexta-feira. Conde, Anitta, querido, super. Você vê que eu me espelho tanto em você que eu até te chamei de Conde aqui, né? Conde Anitta, obrigado. A gente se vê na sequência dos trabalhos aí, com mais lives e mais... Tamo junto. Sempre. Um abração, um beijo para todos que acompanharam. Valeu. Beijo para todo mundo.